enviando estudantes da FURG para aquela instituição. Inclusive, tinha um seguro, uma pólice de seguro, porque pode acontecer algum incidente com a pessoa, ou um acidente, ou um incidente, né? E precisaria ter o seguro. Isso era uma coisa bastante exigida, assim, muito forte, né? A orientação, se, por exemplo, deixasse um estudante fazer estágio na escola sem ter aquele seguro, aquele termo de compromisso, eu poderia ser responsabilizada se acontecesse alguma coisa com o estudante. Então, no caso atual, nós não temos essa autorização para ir presencialmente em lugar nenhum. Nós, em nome da FURG, nós não vamos a qualquer lugar presencial, porque a FURG está trabalhando online neste semestre, né? Esperemos que a vacina chegue logo e a gente possa fazer isso. Então, é assim, isso como é uma disciplina, eu vou recheando, digamos, temperando esse processo, né, com algumas reflexões teóricas enquanto vocês vão buscando esses lugares, essas possíveis escolas. Eu também vou fazer essa pesquisa, né, se tem algum lugar onde é possível fazer alguma atividade que seja validada como estágio. Agora eu quero ouvir vocês as dúvidas. Eu quero falar, professora. A senhora está falando, veio na minha mente. Porque antes de acontecer tudo isso, nós, cada um de nós, eu acredito, né, todos aqui, nós estávamos achando que iria fazer o estágio numa determinada escola, daí de Rio Grande. A partir do momento que tudo mudou, isso também mudou, porque, como a senhora falou, a gente vai ter que verificar quais são os lugares que vai poder fazer esse trabalho online, certo? Isso restringe a essas escolas que nós estávamos, de uma certa forma, a gente ia procurar, já tinha procurado, inclusive eu já tinha me apresentado na escola, né? A gente está ligado ainda a essa escola para fazer isso, ou pode ver em outros lugares? Não, não está ligado, não tem nada, porque com o novo normal, como a gente está dizendo, tudo mudou, né? Então, hoje vocês têm a liberdade de achar o lugar. Porque eu vou repetir para vocês, o que importa para esse estágio é vocês entenderem como se planeja um processo educativo, mesmo que seja das artes. Um processo educativo, ele tem início, meio e fim, então vocês planejarem isso, executar um pouco dessa tarefa, refletir sobre ela, depois produzir um relatório sobre isso, sabe? Então, a disciplina de estágio é um conjunto de coisas que são inerentes a uma disciplina. Então, ela não é só uma prática de estágio, não é só fazer a prática, entendeu? Tem o antes, o durante e o depois da prática para dizer que concluiu o estágio. Tem gente que faz uma ótima prática e depois não produz um relatório. Bom, não concluiu, reprovou na disciplina, entendeu? Então, a prática é um pedacinho dessa disciplina. Ela não é toda a disciplina, entendeu? Então, entendi. Se vocês conseguirem algum lugar que aceite esse trabalho online, algumas oficinas, algumas coisas, perfeito. A gente consegue concluir essa etapa, entendeu? Eu posso procurar aqui no Rio, então? Pode, porque tu vai fazer online, né? Eu estou perguntando porque já acendeu uma luzinha aqui na minha cabeça, que eu tenho uma amiga que ela eu a conheci na EBA aqui no Rio, ela é professora de artes do Estado e ela está dando aula online. Então, assim, eu vou entrar em contato com ela para perguntar, inclusive, se ela disser que pode, né, porque ela é a professora da turma, ela pode até estender para os outros alunos fazerem, cada um faz um tipo de prática, né? Não sei se... Só uma sugestão.
É, boa, boa. Essa coisa online, ela até facilitou, por um lado, a nossa vida, porque ela proporciona que a gente trabalhe com distâncias, né, em curtas distâncias, digamos. E isso é o ponto mais alto do ensino online, né? Que aí pode fazer em lugares que não faria se tu tivesse presencial. Verdade. E aí Tá bom, obrigada. a Lívia me perguntou se tinha mínimo de horas, ela perguntou ali no chat, né? E eu disse que o mínimo de horas, pelo menos antes, eram 20 horas aula. O que eu considero 20 horas aula? São 20 aulas de 50 minutos, entendeu? Então, vocês têm que ter 20 planos de aula, para mim, como planejado, 20 planos de oficina. Pode ser assim, por exemplo, tu pode ter um plano com uma oficina que tem, aí lá tu vai dizer, depois eu explico melhor, né? Tu vai colocar que vai usar 2 períodos, que nem nós hoje, né? Hoje nós estamos usando mais de um período. Então, enquanto horas, entre aspas, essa aula de hoje vale várias horas, entendeu? Aí tu pode fazer um planinho de uma oficina, tu vai ficar 2 horas com as pessoas lá, online, 1h30, aí ela vai valer 2 períodos, já vale 2 planos, entendeu? Só que tu vai dizer, no teu planejamento, vai dizer no primeiro período eu vou fazer tal coisa, no segundo período tal coisa, mas aquilo foi tudo num dia só, entendeu? Não quer dizer que você tem que fazer 20 dias, vocês podem fazer 10 dias, cada dia com 2 períodos, né, cada dia. Ana Li, pode procurar, sim, escola em outro lugar. Está livre, está liberado, entendeu? Porque o ensino é online, né? Eu juro que eu vou até dar uma confirmada em tudo isso com a Fabiane, né? Porque o pessoal das artes é bem exigente com algumas coisas e tal, mas eu, da minha parte, o que me importa é vocês terem planejado esses 20 períodos de aula, de oficina, seja o que for, e vocês planejarem isso, me mostrarem, eu aprovar, eu sugerir coisas, e aí, vocês irem desenvolvendo e depois fazer uma boa reflexão sobre esse processo. Para mim, essas 3 coisas, assim, determinam o estágio. Professora, quando eu conversei com a prof. Janice, que ela estava me dando uma orientação na parte, como eu faria a aula, né, eu tinha comentado isso de 2 períodos, né, e eu disse, olha, eu tinha até pensado em 4 períodos, que eu faria 5 encontros, né, de 4. Aí ela disse, olha, pela prática que eu tenho em sala de aula, o bom seria uns 4 períodos, porque até, mas aí, claro, na sala de aula, né, apesar até de se acomodar, tu começar a tarefa, né, a atividade, e eles, porque se for só 2 períodos, assim, olha, às vezes é difícil tu concluir, tá? Porque as crianças, né, que seria com séries iniciais, né, e assim, aí tu não consegue terminar com as atividades. Então, foi isso ela, porque ela disse assim, não, ela... Eu entendo. Uhum. E aí, essa era a minha intenção. Eu concordo, acho que era interessante mesmo, porque aí ficar uma manhã inteira, né, com eles e fazer uma bela oficina, mas se fosse presencial. Isso. Agora, no online, eu acho que não consegue prender a criança tanto tempo. Vai ter que experimentar. A gente pode experimentar, entendeu? Uhum. Faz o primeiro, né? E conversa também com a professora que estiver dando aula para eles, para saber o quanto é possível prender. Porque na escola com criança, assim, geralmente os pais ficam junto. A mãe, o pai.
ficam acompanhando a aula para ajudar na tarefa. Tu dá uma tarefa e a pessoa que está ali ajuda a fazer aquilo ali, entendeu? Fica de monitor, digamos. Eu tenho visto vários conhecidos, assim, que pelo menos estavam fazendo isso. Então, quem estiver, a professora que estiver com eles antes, já vai te dizer, olha, eles não ficam mais do que 2 horas. Olha, eles não ficam mais do que 1h30. É bem difícil, é bem difícil mesmo, bem complicado. Então, a gente vai ter que fazer atividades curtas, mas vou dizer que é possível. Até eu mesma fico apavorada às vezes, mas ontem eu acompanhei de noite uma atividade de um projeto que, sabe a Jo, aquela minha filha que veio aqui no último semestre, ela aplicou uma dinâmica com as mulheres lá e ficou tão legal, gente. Eu nunca pensei que ia ser possível. Juro que eu não tinha, porque eu não sou muito eu não tenho essa habilidade, né, de artista, assim, né? E a Jo fez um esquema lá que as pessoas diziam um número, aí com aquele número apareciam letras, e aí eu sei que ela, da história toda que as pessoas iam falando coisas, ela gerou um desenho, e aí ficou aquele desenho com o símbolo da mulher e tal. E aquele desenho foi fotografado depois e agora ele vai circular, tá até lá no Facebook. Então, assim, eu vi que realmente é possível. É possível fazer uma coisa interativa com as crianças, ou com os adultos, ou com os jovens. Existem coisas que estão circulando por aí que dá para a gente ir atrás e buscar essas formas de fazer, né? Uhum. Tá. Mas vai ter que ser, assim, muito no protagonismo de quem está dirigindo a coisa. Não dá para esperar muito de quem está do outro lado, entendeu? Diferente de quando a gente faz no presencial, que a pessoa que é um sujeito da aprendizagem, ele faz muitas coisas. Ali, se tu quer que saia um desenho, tu vai ter que providenciar esse desenho, entendeu? Para eles verem, é muito do visual, assim, muito do visual e do áudio, né? Então, nós, como professoras, nós temos que ter essa direção. Nós temos que ter esse protagonismo maior do que a gente teria se fosse no presencial. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, sim. Então tá, obrigado. A Ana está perguntando se vamos poder replanejar a questão dos 2 estágios. Eu acredito que sim. Só me esclarece um pouco esse negócio de 2 estágios, assim, formal e não formal. Vocês têm como exigência do curso ter 2 estágios? Sim. A professora Rita falou. São 40 Rita horas. 20 20 formal e 20 não formal. Mas pode ser 40 formal? Sim. Só que tem que ser em séries diferentes. Eu acho até que se vocês quiserem fazer, alguém quiser fazer o não formal naquele projeto que a Jo apresentou para vocês, que é o Projeto Foco, eu acho que é possível. Porque lá tá rolando oficina sempre, assim, o ano inteiro rolou oficina, rolou reunião, encontro. Mesmo as mulheres lá das comunidades bem pobres, bem de difícil acesso, elas conseguiram acessar, por exemplo, uma plataforma Zoom, uma coisa assim para fazer reunião. E elas curtem um monte quando tem uma oficina, assim. Então, se alguma de vocês, pelo menos umas 2 vagas, eu acho que a gente consegue lá. Tem uma turma que é da região dos lagos, viu? Isso me interessa.
Então. Me interessa. As mulheres que moram lá e que são da área da pesca. Pois é, quando a senhora falou, eu fiquei super interessada. Se tiver, eu quero. Tá. Vou A senhora pode colocar meu nome. Com a coordenação. Ui, caiu o negócio. Foco. Linda, né? Tá. Obrigada, professora. Então, esse seria o não formal. Sim. Aí depois só Sim. ver o que tu gostaria de... Aí temos que ver o conteúdo, né? São mulheres em torno de 30 a 50 anos, nessa faixa, né? E aí, na parte ambiental, o que tu quiseres, entendeu? Elas já participaram de muitas coisas, assim. É possível muitas coisas. Por exemplo, tem as questões temáticas, assim, em março agora o pessoal vai trabalhar muito as questões ligadas à celebração das lutas das mulheres, né? As lutas que as mulheres tiveram nesses anos todos, né? As conquistas, as evoluções, né? Em todos os aspectos. Pode pegar, por exemplo, mulheres artistas, né? É o que tu quiseres. É o que tu dialoga melhor. Depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Tá. Eu chamo a senhora no Zap, pode ser? Depois? Sim. Então, Robson, lá onde eu trabalhei, em São Lourenço, também era assim, 20 horas no fundamental e outro no médio. Daí, assim, o que acontece? Aquele do médio, eu abria a possibilidade de ser no informal, no não formal, de ser assim, ou num quilombo, ou numa associação, mas não era obrigatório, é só quem queria, entendeu? Quem quisesse fazer os dois na escola, poderia, e eu acho que aí nas artes é a mesma coisa, pelo visto. Então, é assim, na época, eu pedia que o 20 horas fosse em escola, e as outras 20 horas poderia ser fora da escola, caso a pessoa quisesse. Eu acho que aqui tem também a possibilidade de fazer um trabalho conjunto, fazer em dupla, por exemplo, se alguém tiver interesse. Eu acho que as artes abrem essa possibilidade de fazer em dupla. Só que em dupla é isso, as duas pessoas vão estar envolvidas, planejando, coisa e tal, mas elas têm que ter um espaço em que cada uma vai agir, entendeu? Não pode ser só uma pessoa agir, entendeu? Elas têm que se dividir, uma vai fazer uma coisa, outra vai fazer outra, eu tenho que assistir elas atuando, né? Com protagonismo, as duas com protagonismo, as duas pessoas, no caso. Pois então, o Robson está falando que as escolas que ele está acompanhando fazem as aulas pelo WhatsApp devido aos alunos da rede não terem possibilidade de aulas síncronas. Uma vez por semana, os professores enviam as atividades. Poderíamos fazer algo desse modo? Eu creio que sim. Não é a melhor coisa, né? Mas eu acho que teria que ser muito criativo, teria que pegar, propor desafios, né? Propor atividades assim interativas mesmo pelo WhatsApp. Por exemplo, tu pode fazer um tutorial de alguma coisa que eles têm que fazer, sei lá, digamos que é um cartaz, um negócio, tu faz um tutorial como é que faz aquilo ali, e depois tu pede para eles fazerem, e ou eles filmam e mandam, ou eles tiram foto da atividade, entendeu? Nós vamos ter que ter muita criatividade
para agir assim. Eu acho péssimo esse negócio do WhatsApp. A minha neta, ela é do Ana Nery, ali, daquela escola do Fernandes, e eles estão fazendo isso, assim, é muito devagar, gente, é bem devagar. Eu vi escolas que fizeram o processo bem mais firme, assim, porque eu acredito, assim, que os alunos, uma boa parte, talvez não tenha, né, a condição, mas aí também poderia fazer aquela coisa de entregar o material para os alunos. Eu não sei, acho que às vezes na rede pública tem um certo desânimo, né? Já desiste antes de tentar. Né? É o que me parece, mas também eu posso estar sendo muito rasa, assim, fazendo a avaliação muito rasa, porque eu não estou lá, né? Porque ali no Ana Nery mesmo tem gente do interior, tem gente de tudo que é lado, né? Mas o que eu vejo é que ficam vários adolescentes cheios de energia e possibilidades e que não são aproveitados. Essa minha neta mesmo, ela tem condições de tudo, qualquer coisa, né? E aí não tá... Ela tá só com essas atividades a meio mastro, assim, por conta de que a escola não tem, por exemplo, um plano de emergência para aqueles que não têm a condição. Então, porque tinha que ver quem é que não tem a condição e ter um plano de emergência para esses e tocar com os outros que têm, né? Mas é que aí causa desigualdade às vezes, né? É muito complicado. Mas, te respondendo, Robson, é possível sim, desde que a gente faça algo assim que seja, que dê certo, né? A gente pode tentar, no mínimo tentar, né? Mas o que eu falo, assim, a disciplina de estágio, ela é para quê? Ela é para combater um mal que se chama espontaneísmo. Assim, não é espontaneísmo só, mas é algo não planejado, entendeu? Ela é para combater isso, porque no processo educativo nós temos que aprender a planejar. Mesmo que seja algo inusitado, tipo isso de ensinar pelo WhatsApp, tem que planejar e tem que descrever a atividade. Tem que dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer assim, vou fazer assado, vou usar essa metodologia, porque essa metodologia já está comprovada que ela funciona, que é importante que o próprio estudante construa conhecimento, é porque o autor tal já falava sobre isso. Então, a gente precisa estudar, ler e saber justificar, né, o nosso planejamento. E aí o meio que a gente vai usar, que é o meio internet, ele fica em segundo plano, entendeu? Que a gente se apavora porque a gente bota esse meio em primeiro plano. Mais alguma dúvida? Então, assim, a gente vai ter que ter um prazo, né, de buscar um local que a gente vai desenvolver, porque senão a gente arrisca não conseguir terminar, né, até maio, porque o nosso cronograma é até mais 21. A gente não faz exames, então, naquele período de exames ali e tal, é o período que eu começo a avaliar os relatórios. Então, a gente teria agora até, sei lá, meados de março para achar o local que a gente quer fazer, tá? A partir daí, a gente vai começar a me apresentar os planejamentos. E eu posso ir fazendo os atendimentos mais individualizados, né? Para não cansar a turma, a gente faz o atendimento individualizado nesse período da aula. A gente agenda os horários pelo WhatsApp e aí vocês me mostram o planejamento e tal.
vocês também têm que me dizer se farão em duplas. Quem fará em duplas? Então, as perguntas é: quem fará em duplas? Onde fará o estágio? Eu vou pesquisar também e já envio para vocês depois algumas possibilidades. Eu já falei do projeto Foco. Aí temos que ver outros lugares. Vocês não fizeram nenhum, né? Nenhum estágio ainda. Não, professora. E eu pretendo, a princípio, fazer sozinha. Tá. Eu estou aguardando o contato assim, da escola. Eu acho que a maioria quer fazer sozinha. Então, quem for fazer em dupla, me manda os nomes depois, né? Porque eu acho que a maioria já, pelo que eu vi no semestre passado, sim, que as pessoas já tinham seus planos, né? Aí, se alguém resolver se juntar, me avisa. Eu não sei que data a gente poderia estabelecer para esse local, para ver a questão local. Vocês acham que até 20 de março seria possível? Deixa eu ver que sexta-feira é março, peraí. Março. Exatamente. Dia 19 de março, é uma sexta. Eu acho que até o 26, tá? 26 de março, a gente vai vendo o local e já vai planejando. Quem tiver local já passa a planejar. Digamos que a pessoa já tenha o local definido lá pelo dia 12 de março. Ela já vai planejar, entendeu? Isso aqui é assim, dada a largada, quem se agilizar melhor vai chegar no final numa boa, entendeu? O que não dá é para as pessoas ficarem dormindo no ponto e na última hora querer começar o estágio lá em 1º de maio, sabe? Assim, o estágio, a parte prática vai ter que ser em abril, gente, para dar tempo de maio fazer o relatório, tá? Até a pessoa pode estar terminando em maio, tudo bem, termina lá pelo dia 15 de maio, mas eu acho que de 15 de abril a 15 de maio tem que ser feitas as atividades práticas, com alguma exceção, talvez. É que a gente não pode ultrapassar alguns limites de tempo, né? Porque eu preciso depois colocar a nota no sistema, eu tenho prazo, as notas e tal. Então, assim, ó, a ideia é que a gente, de novo, como da outra vez, a gente se encontre aqui, todo mundo, de 15 em 15 dias. Mesmo que seja um encontro curto, não precisa ficar a manhã inteira no encontro, né? A gente encontra de 15 em 15 dias para cada um relatar onde é que está no seu processo, como é que está sendo, o que está acontecendo, para todo o grupo ficar sabendo, a gente trocar experiência uma com a outra, às vezes um pode ajudar o outro, né? Eu sempre acho importante esses encontros. E no meio dos 15 dias, por exemplo, sexta-feira que vem, eu fico aqui e atendo conforme o agendamento no WhatsApp, tá? Então, eu vou escrever aqui. E eu vou escrever isso também lá no AVA, tá? Sigam acompanhando o AVA, porque lá é um lugar de registro oficial. Eu não tinha essas coisas antes, porque era projeto. Agora não é mais projeto, é disciplina, então eu preciso ter registro, tá? Encontros de 15 dias, agendamentos no WhatsApp para atendimento individual.
Aí eu vou atender vocês na sexta, tá bem? Com alguma exceção de alguma informação rapidinha que eu possa dar durante a semana, porque assim, gente, eu tô com um monte de disciplina. Eu tô com várias turmas. Eu tenho aula toda semana. Então tem dias que eu tenho aula picadinha, assim, no início da tarde, no fim da tarde, lá às 8h30 da noite, entendeu? Então eu vou estar bem ocupadinha. E aí, sexta de manhã, eu reservo para você. A Lívia me perguntou sobre aproveitamento de horas do PIBID. Esse tipo de informação tem que ser com a coordenação. Envie um e-mail para eles. Ai, a Cília que está me incomodando, gente. A Cília do computador acha que eu estou falando com ela. Então, essa questão de aproveitamento de horas tem que perguntar para a coordenação. Eu não sei nada disso. Toda essa parte estrutural é com ele. Essa burocracia da PRAE, eu acredito que não está agora. Não há necessidade de fazer, porque a gente não vai estar fisicamente lá. Eu até vou me informar. Porque não tem sentido, entendeu? Na verdade, o grande problema do estágio é aquilo que eu falei. Era porque tinha uma pólice de seguro, porque a gente estava botando uma pessoa lá dentro. Se o Ministério do Trabalho, por exemplo, chegasse lá e tem alguém dando aula, né, que não tem um vínculo trabalhista, o papo é esse, né, o que a gente já está fazendo lá. Era nesse sentido. Agora, e também no sentido de proteção física, né, se desaba alguma coisa, ela machuca alguém, a pessoa torce o pé, ou, sei lá, um aluno joga uma cadeira, qualquer coisa assim, né? Mas qualquer acidente ou incidente estaria protegido, mas agora acho que não tem sentido. Mas eu vou ver. Eu vou ver, e se tiver, vou ver bem em seguida, assim, hoje mesmo. E assim que eu tiver essa informação, eu repasso para vocês no grupo do WhatsApp. Pergunta: alguém não está naquele grupo? Por exemplo, a Mora Luz. Eu acho que ela não estava conosco no último semestre. Talvez não esteja naquele grupo. Tá, então a gente vai ter que me coloca o seu número de telefone que quer que a gente te adicione. Coloca aí seu número. Eu não me lembro quem é que criou o grupo, fui eu ou foi vocês. Ó, o Robson botou aqui o negócio da informação sobre o procedimento. Ó, em razão da pandemia e da suspensão das atividades acadêmicas presenciais, o sistema precisou ser complementado para que os estudantes pudessem enviar os contratos de estágio já assinados e carimbados pela concedente de forma remota, sem necessidade de deslocar até a pró-reitoria. Com isso, o sistema emite alerta sobre pendências, reforçando a necessidade de manter o e-mail e telefone informados. Só que é estranho porque será que eles vão exigir isso, gente? Que chatice. Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato pelo e-mail praestágios@furg ou comparecer nos plantões do Campus Carreiro. Tem um documento, orientação aos estudantes para a solicitação de estágio. Antes de
ingressar em estágio na pós-graduação, não, mas não é pós-graduação. No caso dos estágios que são gerenciados pela Pró-Reitoria de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas e Projetos, eles se iniciaram antes de setembro. Só que eu não sei se esses são estágios curriculares, né? Isso está estranho. Mas vamos ver a orientação. Eu acho que eu vou baixar isso aqui e vou compartilhar a tela com vocês. Um minutinho, gente. Vocês estão vendo a tela? Gente. Hello. Está rodando. Ah, agora está aparecendo. Apareceu. Apareceu. Uhum. Eu só quero botar em tela inteira. Consegue ler? Orientações aos estudantes para a solicitação de estágio. No dia 5 de outubro de 2020, entrou em funcionamento o módulo de estágio no sistema acadêmico. A partir de agora, as solicitações para novos estágios obrigatórios e não obrigatórios deverão ser feitas através do sistema. Os encaminhamentos relacionados ao estágio já em andamento, termos aditivos, ninguém aqui está em andamento, né? Então a gente precisa ler, né? No caso de novos estágios, lembramos, caso a concedente lugar onde irá realizar o estágio não esteja cadastrado no sistema, deverás entrar em contato pelo e-mail praestágios@fund.br solicitando o cadastramento, informando os seguintes dados, tanto da concedente quanto do agente de integração. Nome, razão social, CNPJ, ramo de atividade, setor onde o estágio será realizado, endereço completo da concedente. Informe se a concedente ou agente de integração utilizará modelo próprio de contrato ou se será utilizado o modelo da SUS. E no assunto do e-mail tem que colocar concedente e cadastramento. Da mesma forma, caso a pólice de seguro não for da universidade e não estiver cadastrada, precisa solicitar o cadastro através do e-mail, informando a vigência da mesma, data, início e fim da vigência do seguro, anexando uma cópia da pólice de seguro. Isso acho que não vai acontecer, né? Porque eu acho que vai sempre usar o da FUD. Né? Lembre que em caso de estágio não obrigatório, a pólice de seguro deve ser disponibilizada pela concedente, mas não é o nosso caso também. No nosso caso é estágio obrigatório. A solicitação do estágio precisa ser feita antes da data prevista para o início da vigência. Isso às vezes acontece, que as pessoas não acham que pode pedir, que começa o estágio dia 2 de abril e aí põe um contrato lá para 5 de abril mesmo. Não pode, porque tem que começar o contrato antes de começar o estágio. Planeje seu estágio com antecedência, reúna as informações necessárias e faça sua solicitação no sistema templado. Qual foi os estágios que ocorrem? Tá, projeto não interessa para nós. Estudante de pós-graduação também não interessa para nós. É imprescindível que mantenha seus contatos atualizados no sistema em caso de alteração de e-mail, telefone e endereço. Ai, gente, que surpresa foi gravado hoje. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo por que precisa isso. Fazer o quê, né? Estou me vendo de novo agora, estou vendo eu aqui falando.
Rosaura, você está me vendo? Não, é porque eu queria saber se eu tinha parado de compartilhar a tela. Eu também estou meio facona nessa coisa toda. Mas... Tá a tela inicial, com teu nome. E as mãozinhas. Que tem o grupo unido com as florzinhas. Essa coisa, a Linda me perguntou se tem folha para assinar de presença pedido da aula? Não entendi, professora. Linda, tu perguntou, tem folha para assinar de presença? Não, é porque tem alguns encontros, por exemplo, eu participei de uma disciplina ontem que a gente teve que assinar presença. Que estranho, né? Porque a folha não é para a gente cobrar a presença de ninguém, né? Inclusive nas notas lá no sistema não tem presença, né? Eu não sei se ele está cobrando, mas ele botou, pediu para assinar presença. Como a senhora falou que agora está valendo como disciplina, de repente é isso. Disciplina é diferente de projeto, entendeu? Eu não sei te dizer. Eu que pensei, assim, será que ela vai cobrar presença ou não? Não, eu já no semestre passado eu dei disciplinas também para outros, né? E não se cobra presença. Agora, eu entendo, talvez o colega ou a colega que cobrou é porque às vezes acontece que a pessoa fica desaparecida durante todo o processo, né? Não dá notícias e tal, e depois aparece querendo a janela do bonde, né? Querendo... No meu caso, aconteceu lá, que algumas pessoas queriam fazer exame no final. Eu disse, mas como, né? Nunca fez as atividades propostas, nunca fez nada, e aí chega no final quer fazer exame. Aí não rolou, né? Então, acho que as pessoas, acho que eles estão querendo se garantir, assim, porque uma coisa é tu não exigir presença no encontro ao vivo, assim, né? A outra coisa é tu tem que exigir presença do processo, né? A pessoa tem que estar lá participando do processo, mesmo que ela não tenha condições de estar no encontro online, né? Ela vai fazer as atividades do AVA. O meu jeito de cobrar coisas é no AVA. Ali a gente vai, eu vou interagir com vocês e aí eu vou ter certeza de quem está realmente se mexendo, né? Mas então, tu mesmo, Linda, que tem interesse em fazer no PEA Foco, nós vamos ter que pedir para cadastrar. Eu vou conversar com a coordenação lá e depois eu te passo as informações e tu pede esse cadastro. E aí você tem que ficar ligada também, porque quem tem as escolas, a maioria é cadastrada, né? Mas tem que ficar de olho para ver se precisa pedir o cadastro. Se for alguém aí tem uma relação com a escola estadual, não? Como assim? Em qualquer lugar? Não, eu digo assim, tu vai querer fazer um trabalho com a escola estadual. Rosário, o teu fone está fechado. A escola que eu pretendo fazer, a Mário Quintana, ela é estadual. Então, teria que ver se essa escola está cadastrada e como é que... Vai ter que ver muito de perto isso, viu? Como é que a coordenadoria está fazendo agora. Gente, eu continuo ainda achando sem sentido essa coisa de ter que fazer... De ter que fazer toda aquela burocracia da praia. Mas é bom fazer porque vai que no meio do caminho, sei lá, aconteça um milagre e a gente consiga todo mundo estar vacinado e fazer trabalho presencial, aí já está tudo resolvido, né? Porque a coordenadoria, ela tem que entrar no site da coordenadoria, na 18ª, ela tinha um esquema específico, ela tinha um contrato específico, assim.
de como fazer. Eu não sei agora na pandemia, tinha no presencial. Mas eu vou investigar melhor essa coisa dos estágios. E isso deve valer para a escola particular também. É. Sim. Vocês poderiam colocar... Bom, a Rosaura já tem uma indicação, né? O Robson também, né? Tem uma ideia de onde fazer. Alguém mais tem ideia de onde fazer? A Linda está pensando, né? Eu vou conversar com essa professora que eu conheço aqui, que é professora de arte. Olha só, Robson, qual é a escola que tu acompanha, que tu falou? E eu me lembro que tinha umas pessoas que falavam que iam esperar, que não queriam fazer um estágio, não queriam fazer o estágio ainda de forma online, né? No final do semestre passado, algumas pessoas tinham falado isso, mas de qualquer maneira, vocês foram todos inscritos na disciplina, né? E, Amora, tu tens uma ideia do que tu, aonde tu vai fazer o estágio, como é que tu pretendes? Eles estão digitando, gente. Estão lá no bate-papo. Esse negócio da frequência foi até engraçado, porque eu coloquei as notas de vocês no sistema FURG, e aí depois o pessoal da coordenação me mandou e-mail, passado um tempo, dizendo que vocês apareciam tudo como reprovados, porque o sistema ainda estava, a moda antiga, estava com aquela coisa da frequência, e aí estava todo mundo sem frequência, né? Aí eu tive que refazer, tive que reabrir a etapa e refazer no novo esquema, assim. E em relação ao projeto do semestre passado, professora? Uhum. Onde que tá? Já saiu a nota? Eu não vi. Ué, há muito tempo. Saiu lá naquela época. No sistema. No AVA? Não, no sistema de notas lá da FURG, onde vocês olhavam as outras notas. E eu não vi, não, então estou vendo errado. Eu não sei direito onde é que vocês veem as notas. Alguém viu as notas? A Lívia viu, ó. A Rosaura também viu. Eu acho que eu vi. Eu fiquei descansada até, eu acho que eu vi. O que está fazendo? Gente, eu vou então fazer uma apresentação de um texto que eu tinha preparado para hoje, para depois a gente encerrar, né? E aí, como eu disse, a gente vai fazendo as conversas e agendando os atendimentos para a semana que vem. Professor? Entre 9 horas e 11h30 da manhã, eu posso atender vocês. Professor? Diga. Eu recebi uma resposta agora
da Escola Viva, que eles vão estar no virtual, mas a partir de 10 de maio, pelo decreto do prefeito, será presencial as aulas. Mas nós não podemos fazer presencial, né? Pois é. E Agora eu te devo essa informação. Eu vou ter que. A princípio eu estava dizendo que não, né? Mas sabe como é, né? Eu Sim, vou pedir essa informação, tá? porque aí vem toda aquela questão do tal do seguro, mas aí no município vai ser presencial a partir de 10 de maio. São situações complexas, né? O bom seria fazer tudo em abril, né, Rosana? Aí se livra dessa situação. Como eu disse, porque 10 de maio já tinha que estar concluindo, né? Até 15 de maio ali, a ideia era concluir. Então, consegue fazer as oficinas todas antes, seria ótimo. Então, gente, eu vou apresentar para vocês, então, uma pesquisa que foi feita sobre estágio. Essa pesquisa ela foi apresentada no 16º ENDIP, que é o Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino na Unicamp. Já faz um certo tempo que isso aconteceu, foi em 2012. Então, era contribuições da didática e do estágio para a construção da identidade do professor, a identidade docente, né, nos cursos de licenciatura. Esse texto, então, ele vem refletir sobre a contribuição do estágio como uma das atividades desenvolvidas na disciplina de didática para a construção da identidade da professora, do professor. Ele usa dados e respostas dos estudantes de licenciatura para as questões apresentadas pela professora de didática depois das apresentações dos estágios desenvolvidos, né? Depois que eles desenvolveram o estágio, apresentaram, porque em muitos lugares a pessoa faz o estágio e depois ela tem que apresentar para os colegas da professora o resultado do estágio. A pergunta que a professora fez para eles foi: que aprendizagens tiveram no processo de estágio? Que certezas ou preconceitos foram derrubados? Porque vocês devem ir para o estágio com essa preocupação, né, de aprender, de pensar sobre essa atividade docente. Vocês não devem ir assim de uma forma espontânea, sem pensar, né? Você tem que ir como alguém que está num processo de aprendizagem mesmo. Então, aí no texto faz toda uma fundamentação sobre a formação inicial dos professores no Brasil, as exigências que são colocadas para a profissão, a necessidade de constituir uma identidade articulada às novas demandas que a sociedade coloca para a ação na escola, porque a gente vê muitas escolas, né, que ficam muito atrasadas, né? Professores que ficam resistindo a mudanças, não querem se desenvolver na tecnologia, não, sabe, assim, querem se manter num modo mais antiquado, né? Então, a ideia é como que o estágio, sendo ele um componente curricular, pode contribuir na construção dessa nova identidade do docente. Então, de novo, o texto fala da aproximação da escola que acontece através do estágio na licenciatura, né? Houveram algumas políticas após 2012, quando ela fez essa pesquisa, que melhoraram isso, né? O próprio CIBID é um que aproximou os estudantes de licenciatura da escola antes dos estágios, né? Que isso foi uma coisa muito boa que aconteceu, né? Então,
aqui está falando da importância do estágio nessa aproximação, né, que ele possibilita essa reconstrução de saberes através da experiência e também desmistifica preconceitos acerca da profissão de professora, professor, né, que são construídos ao longo da vida, né? São construídos alguns preconceitos, tipo assim, professora não isso, professora não aquilo, a escola é isso, a escola é aquilo, sabe? Então, o que dizem as pesquisas sobre a formação de professores? Já no início do século XX, houve a preocupação com a formação dos professores para o secundário, correspondendo aos atuais anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio. Então, em 1930, na formação de bacharéis, poucas universidades existentes, eles acrescentaram só um ano com disciplina da área da educação. Então, o curso era bacharel, com um ano na área da educação para obtenção da licenciatura, que era o famoso 3+1, né? Esse modelo de formação ainda prevalece no Brasil, apesar da intenção contida na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Isso foi em 2012, tá? Houveram algumas mudanças, né, nessa estrutura, né? Mas alguns talvez ainda se mantenham. E aí tem a resolução de 2002 do Conselho de Educação, que é o CNE, sobre essa formação, propondo uma base comum. Nestes documentos legais, as preocupações, né, foram explicitadas em fóruns, em encontros nacionais, internacionais, e chama a atenção para a insuficiência dessa coisa do saber pedagógico, né? Essa relação que tem entre o que seria o saber pedagógico? É como que ocorre a educação, como é que ocorre o ensino, a aprendizagem, como é que se dá a construção do conhecimento, né? Esse é o saber pedagógico. E aí, se relacionando com o saber específico, que é o conteúdo, né? O conteúdo de química, de física, de artes, de português, de matemática. Esse é o conteúdo específico. Agora, é necessário saber como que ocorre tudo isso, né? Tudo que diz respeito ao pedagógico, porque senão não funciona, não basta saber o conteúdo. Então, uma formação profissional articulada ganha destaque, então, questões da atuação profissional, né? Que exige mudanças profundas nos cursos de formação de professores. Aí ela cita aqui algumas autoras, essa Pimenta, ela fala muito sobre estágio, né? É Selma Garrido Pimenta. Tem Gatti, Barreto e André que também falam sobre isso. Então, cada especialidade profissional docente continua sendo feita em cursos separados, com base na divisão das ciências. São cursos sem articulação entre si. Tem uma base compartilhada. Tipo assim, a gente, no curso de artes, a gente nunca dialoga com a química, por exemplo. A gente não sabe nada das questões da química, ou da física, ou da matemática. Como é que a arte acontece dentro da matemática, né? Então, a gente não tem uma base compartilhada, porque a ciência é toda divididinha em áreas disciplinares, né? Então, dois universos que não se comunicam, além de um reduzido espaço para a formação pedagógica. É o que mostram os trabalhos recentes, né, desses autores que eu já citei antes. Na verdade, nos cursos em geral, às vezes tem pouco espaço para as questões mais amplas da educação, né? Isso já mudou um pouco, tá? Eu percebo, né, pessoalmente, eu tenho atuação no curso de Química, no curso de Física, no curso de Matemática. Eu percebo que já tem muito mais questões educativas permeando esses cursos. Assim. Tá bem melhor do que era. Então, ela fala aqui de novas exigências para a profissão, a formação e a identidade docente. Porque vocês veem, né? Os médicos, por exemplo, eles têm uma identidade bastante forte, assim, né?
Os advogados também têm isso, né? Eles têm um senso de corpo, um corporativismo bastante sólido, assim, né? E nós, professoras e professores, nem sempre temos essa identidade com uma autoestima tão elevada. Nós temos uma identidade meio baixo astral, assim, meio deprimida às vezes, né? Então, na sociedade brasileira contemporânea, novas exigências estão postas ao trabalho dos professores. O ensino, atividade característica da professora, do professor, é uma prática social complexa que exige opções éticas e políticas. Ser professora requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade da experiência, indagação teórica e criatividade para fazer frente a situações únicas, ambíguas, incertas, conflitivas e, por vezes, violentas que marcam as situações de ensino nos contextos escolares e não escolares. É da natureza da nossa atividade docente proceder à mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais concretas e a formação humana dos alunos, questionando os modos de pensar, sentir, agir, produzir e distribuir conhecimento. Então, assim, a nossa responsabilidade é grande. Através de uma aula nossa, a gente pode influenciar a cabeça de uma pessoa de uma forma definidora para o resto da vida da pessoa. A gente pode influenciar negativamente ou positivamente, né? Eu conheço casos, assim, positivos, inclusive, de influência. E a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que saber que a gente tem essa arma em mãos, porque senão a gente vai desavisadamente, né, encarar uma turma de jovens, ou de adolescentes, ou de adultos, e a gente não se dá conta do nosso papel, da nossa importância, da nossa influência. É necessário ressignificar os cursos de licenciatura do ponto de vista teórico-metodológico. Eles precisam ser revistos a partir de 3 premissas, diz ela, né? Uma, a estreita vinculação entre os conteúdos científicos e os pedagógicos. A segunda, conhecimento se produz de forma construtiva. E a terceira é a íntima articulação entre teoria e prática. Por isso que os estágios, gente, eles, para mim, eu sempre reforço e vou repetir. Eles têm 3 momentos importantíssimos, que é o planejamento, a execução e a relatoria. Então, assim, isso é que nem carteira de motorista, eu falo sempre, né? Tem que arrumar os documentos, depois tem que fazer as aulas, depois tem que fazer o exame final da tua aula, né? Se uma dessas coisas não tiver feito, não aprova, tá bem? Não conclui o estágio. Infelizmente, eu tenho que falar isso muito, muito frisado agora, porque, infelizmente, tem estudante que não entende isso, que acha que fez uma parte e já fez, e todo mundo tem esse equívoco de focar na parte prática. Acho, tá, mas eu fiz a parte prática, está feito o estágio. Não, não está. Nós precisamos pensar sobre o processo. Tem uma interferência, talvez as pessoas tenham que fechar o microfone. Então, na sua essência, a educação é uma prática intencionalizada pela teoria. O que isso quer dizer, né? A teoria, o entender o que está por trás da questão do planejamento educativo, é o que intencionaliza a nossa prática. Por exemplo, eu digo que por que eu faço determinada oficina? Por que eu vou fazer determinada atividade? Qual é a minha intencionalidade pedagógica de desenvolver aquela atividade? Por que eu estou fazendo? Então, eu tenho que escrever isso. Qual é o meu objetivo de aprendizagem? Eu quero que o meu estudante chegue onde? Então, eu boto lá, por exemplo, na didática, eu coloco
identificar a didática como um campo do conhecimento. Então, eu quero que, terminando aquele processo de ensino, o meu estudante tenha chegado lá, identificando a didática como um campo do conhecimento, e não apenas como um conjunto de técnicas. Então, assim, vocês também, quando vocês forem pensar uma atividade na oficina ou na aula de vocês vão ter que pensar qual é o objetivo de aprendizagem que eu tenho. Não é a minha aprendizagem, a aprendizagem do estudante. Então, até o verbo muda. Eu tenho que saber onde é que eu quero que ele chegue. Eu quero que ele identifique tal coisa, eu quero que ele conheça tal coisa, eu quero que ele diferencie tal coisa, que ele aprenda tal coisa, sabe? Então, o objetivo de aprendizagem é pensar no sujeito que está aprendendo e onde é que eu quero que ele chegue. Seguindo aqui no texto, entendendo que o estágio é constituinte de todas as disciplinas, percorrendo o processo formativo desde o seu início. Os cursos de licenciatura devem contemplar várias modalidades de articulação direta com as escolas e demais instâncias nas quais os professores atuarão, apresentando formas de estudo, análise e problematização dos saberes nela praticados. Caminhando na mesma direção que a Thelma Garrido Pimenta e Lima, dizem o seguinte, vamos ver. É uma coisa enorme, né? Cada vez mais os professores trabalham em uma situação em que a distância entre a idealização da profissão e a realidade de trabalho tende a aumentar. Tem uma distância entre aquilo que eu gostaria que fosse, né, e aquilo que é, né? Em razão da complexidade e multiplicidade de tarefas que são chamadas a cumprir na escola. A nova situação solicita cada vez mais que o profissional esteja preparado para exercer uma prática contextualizada, atenta às especificidades do momento, à cultura local, ao alunado diverso em sua trajetória de vida, expectativas escolares. Quer dizer, o perfil do grupo tem tudo a ver, né? O perfil do grupo, o que está acontecendo na sociedade naquele momento, é muito importante para se pensar o processo, né? Uma prática que depende não apenas de conhecimentos e competências cognitivas no ato de ensinar, mas também de valores e atitudes favoráveis a uma postura profissional aberta, capaz de criar e ensaiar alternativas para os desafios que se apresentam. São disposições subjetivas, que, porém, se constroem nas experiências formativas e profissionais concretamente vivenciadas e interpretadas de forma representativa com base, de um lado, do contexto socioprofissional significativo por cada educador. Bom, trocando em miúdos, né? É muito importante a vivência, mas é muito importante a intenção, né? A intencionalidade pedagógica dessa vivência, porque nós não podemos nos transformar em meros assistentes sociais ou médicos de família das crianças ou dos jovens, né? Nós precisamos, sim, ter solidariedade com aquelas situações vividas, mas a gente tem que levar algo novo para esse grupo, né? Vamos pular esta parte. Então, nas áreas de conhecimento se encontra o referencial teórico, científico, técnico, tecnológico e cultural, para garantir que os alunos se apropriem também desse instrumental no seu processo de desenvolvimento humano, porque tem uma confusão, né? Tem uma coisa assim, ou eu sou muito técnico, que é o que acontece hoje, por exemplo, com as nossas escolas, as particulares e as públicas, na minha visão, né? Que eu acho que, assim, as particulares são extremamente técnicas, tecnológicas, né? Aquela coisa racional. E nas públicas é o oposto, assim, não, parece que não pode ter técnica, não pode ter tecnologia, é uma coisa só humana, e nós precisamos avançar. Os populares, as pessoas, né, a população em geral,
ela precisa ter essa oportunidade de aprendizagem, para ter um instrumental, para poder ir lá fazer um Enem, passar, né? Poder acessar um ensino superior. Então, os nossos adolescentes merecem mais do que só solidariedade humana. Também tem que ter solidariedade humana, mas tem que ter o ensino, né? O ensino tem que acontecer. Nas áreas pedagógicas, encontra referencial para trabalhar os conhecimentos enquanto processo de ensino, que se dá em situações históricas e sociais, ensinar em espaços coletivos, as salas de aulas, escolas, comunidades escolares, concretamente consideradas. Eu vou partir logo lá para a pesquisa, tá? Que é muito grande isso tudo aqui. Então, só que foi um grupo de estudantes, né, que desenvolveu o estágio. Então, na experiência observada, após desenvolverem os estágios, os alunos formaram grupos em função do tema que escolheram e organizaram um relato do processo por eles vivenciado em forma de pôster, para apresentar no coletivo da classe. Na apresentação, eles buscaram refletir sobre a vivência propiciada no estágio, articulando com a bibliografia estudada e com os conteúdos do curso. Eu acho que aqui ficou tapando. Então, vou abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que muitos, acho que a maioria das estudantes que fizeram estágio comigo lá em São Lourenço, elas inscreveram os trabalhos para apresentar na MPU. Teve gente que publicou até em revista depois, porque a revista viu o trabalho lá publicado no MPU e aí ofereceu para transformar em artigo. Então, assim, é muito importante esse relato da experiência. O estágio, ao qual nos referimos, é considerado neste curso didático como um elemento da formação da professora e do professor, como uma atividade que possibilita a realização de investigações sobre o ensino como prática social viva. Então, o objeto de investigação da didática. Nesse sentido, olhar para esse espaço de formação da professora e do professor significa olhar para um lugar de construção de saberes da docência e da identidade docente. Um lugar que oferece a possibilidade de aproximação do universo escolar, objeto da análise da didática. Nessa perspectiva, a didática instrumentaliza o futuro professor e professora para desenvolver pesquisas sobre o ensino. Amplia seu olhar sobre o processo de ensinar como uma prática social, de modo que ele passe a ver o processo de ensino não mais numa perspectiva de senso comum, mas de modo a entendê-lo e transformá-lo. Então, vocês vão ter que estar com essa perspectiva da visão investigativa, entendeu? Vocês vão ir lá desenvolver esse estágio, vocês vão ter que ter um diário de bordo de vocês, onde vocês cada dia vão anotar o que vocês esperavam daquele dia, o que não deu certo, o que precisa ser ajustado, né? O que deu muito certo, que vocês vão fazer de novo, né? Tudo isso vocês precisam anotar no dia a dia, porque se vocês não anotarem, vai chegar lá no final do estágio, vocês têm que fazer o relatório, vocês não vão lembrar mais, entendeu? Ao final de todas as apresentações dos alunos, ou grupo de alunos sobre o estágio por eles desenvolvidos, e das reflexões coletivas mediadas pela didática, a professora propôs que fosse feita uma síntese dos preconceitos ou certezas que os alunos tinham sobre a escola, sobre as professoras, sobre as alunas e os alunos, sobre a escola pública, sobre a escola particular, as apostilas, o material didático, o planejamento, os objetivos, etc. E que após todo o movimento de olhar de diferentes lugares, com a riqueza de ver diferentes escolas, diferentes situações, com diferentes olhares,
eles poderiam dizer que foram derrubadas. O que foi derrubado? Qual o preconceito que foi derrubado? Qual a certeza que eles tinham que chegou lá e não era bem assim, né? Então, tem um quadro onde eles mostram agora a síntese das respostas. Preconceitos derrubados e o que ficou no lugar desse preconceito derrubado. Por exemplo, a escola pública é toda bagunçada, isso era um preconceito. Aí o que ficou no lugar? A escola pública não é desorganizada, a escola pública não é pior. Porque tinha um preconceito que era a escola pública é pior. É horrível trabalhar na escola pública. Então, essas três coisas, assim, a escola pública é toda bagunçada, a escola pública é pior, é horrível trabalhar em escola pública. O que ficou no lugar? A escola pública não é desorganizada, a escola pública não é pior, quando você tem autonomia melhor para trabalhar. Então, assim, essa que autonomia é porque não tem muita autonomia. Trabalhar em sala de aula é que a escola quer. Outro preconceito foi derrubar melhor. Aí o que ficou no lugar? A escola é melhor. Outro preconceito, a ação professora aluno depende só da professora. Se eu for preconceito derrubar. Os professores que estão trabalhados na relação entre professor-aluno, a própria administração da escola, tudo isso. Outro preconceito. Os alunos e alunas são desinteressados. Aí o que ficou no lugar? Não é necessariamente isso uma verdade. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa desse quadro. Não. Então, é um quadro pequeno, né? Mas é um quadro bem... Sim, nós temos um pouco desses preconceitos, assim, tipo, a escola pública é toda bagunçada. Eu, sinceramente, às vezes tenho esse pensamento ruim, né? Mas, às vezes, a pública, né? E não é bem assim, né? A gente tem que estar sempre para pensar, não, será que isso é uma idealização que eu faço do sistema privado? Vai lá no sistema privado e vê, né? Porque, na verdade, os profissionais do sistema privado, por exemplo, a maioria trabalha como horista, né? Tipo assim, o professor vale quanto ele dá aula, ele vai dar aula 500 horas e ele não tem aquele espaço para ser pesquisador ou para ser um cientista, né? Então, estes dados mostram quanto a presença da aluna e do aluno de licenciatura na escola é uma oportunidade valiosa para a formação docente. Sobretudo se considerarmos que uma boa parte do que as professoras e professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis, né, e sobre como ensinar, provém da sua própria história de vida, principalmente da sua socialização enquanto estudante. No contexto aqui apresentado, o estágio foi considerado como eixo central no curso de formação das professoras e professores, ao trazer a possibilidade de trabalhar aspectos indispensáveis à construção do ser profissional docente, no que se refere à construção da identidade, dos saberes e das posturas necessárias. A aproximação da escola através do estágio na licenciatura e a reflexão sobre essa realidade, mediada pela didática, possibilitou, conforme os dados apresentados, a reconstrução de saberes da experiência e a desmistificação de preconceitos acerca da docência, construídos ao longo da vida pelas futuras professoras e professores. Os dados confirmam o estágio como um lugar privilegiado de reflexão sobre a construção e fortalecimento da identidade. Um espaço onde poderão ter
ser tecidos os fundamentos e as bases identitárias da profissão docente. Nas histórias de vida dos estagiários e das estagiárias estão as marcas características da sociedade em que estão inseridos. Mobilizar os saberes da experiência é, pois, o primeiro passo num curso de didática e de prática de ensino que se propõe mediar o processo de construção de identidade das futuras professoras e professores. O curso e o estágio, as aprendizagens das demais disciplinas, experiências e vivências dentro e fora da universidade ajudam a construir a identidade docente. Gente, não acaba nunca. Até que ponto outros estágios desenvolvidos pelas futuras professoras e professores da educação básica contribuem para a construção de uma identidade docente articulada às novas demandas que a sociedade coloca para a ação docente na escola? Então, é isso. Obrigado pela atenção. E agora eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso que a gente apresentou. Professor, posso falar? Sim. A senhora estava falando, né, lendo o texto, sobre essa questão, né, que todo mundo, né, dos preconceitos em relação às escolas municipais. Eu tive uma experiência que a senhora estava falando, eu estava o tempo todo, parece que estava vindo na minha mente tudo o que aconteceu, né? Eu tive uma experiência, eu digo para a senhora que depende muito, e isso não tem nada a ver com ser de uma cidade grande ou não, a qualidade de ensino de uma escola municipal. E eu falo isso em relação até à questão da organização da escola, né, do que a escola oferece junto aos professores, para que os professores possam efetivamente desempenhar um papel junto com a turma, porque depende muito também da parte administrativa dos diretores em relação aos professores, entendeu? Eu fiz um estágio não formal pela ESMED na Assis Brasil, no Colégio Assis Brasil. Olha, aquela escola é espetacular. A parte administrativa da escola junto aos professores, há um entendimento, entendeu? Há como é que eu vou dizer? Há um comprometimento da administração da escola com os professores e com o ensino dos alunos, entendeu? Tem essa interação junto com a família, sabe? Então assim, as festas, as organizações, é tudo, sabe? Eu fiquei encantada com aquela escola em relação a isso. Aí, quando eu voltei, né, acho que foi em 2018 que eu vinha para as férias, quando eu estava na mobilidade, quando eu comecei a mobilidade aqui, eu procurei saber, fiquei sabendo que tinha vaga para uma escola municipal para você apresentar. Na realidade, não, minto, foi através da minha irmã, que estavam precisando de professores de licenciatura em artes para fazer estágio. Mas não, era um projeto da prefeitura daqui. Professora, quando eu fui para a escola para participar do projeto, eu fiquei estarrecida. A administração da escola municipal não era uma porcaria, professora, uma porcaria, não tinha material didático, sabe, era uma bagunça, tipo, eu estava lá para apresentar, disponibilizei o meu horário, entendeu? E fui fazer o meu trabalho, chegava lá, não tinha material didático nenhum, professora, nenhum. Então, assim, depende o que eu aprendi dessa experiência. Não foi uma experiência boa, eu vi que eram muitas limitações, eu tinha que levar o meu material,
entendeu? Você via que as diretoras também não tinham interesse, era tipo, isso foi passado para mim, é o que tem, você tem que se virar com o que tem. Então, a opção foi dar aula de arte e educação ambiental, porque aí eu pegava material reciclável, né? Mas, enfim, qual a conclusão que eu cheguei? Que depende muito de cada, no caso, falando sobre escolas municipais, né? Depende muito de cada município, do interesse dos diretores, da administração da escola. Isso em relação até à questão do banheiro, da limpeza da escola, professora, porque isso faz parte, principalmente nos anos iniciais, entendeu? Isso faz parte, sabe? Então, na realidade, tudo faz parte. Então, é isso. A senhora falando no texto, eu lembrei muito sobre isso, era isso que eu queria falar. Ali teve uma parte que elas falaram que o preconceito que tinha era que a relação entre professora e aluno era só entre os dois, mas aí se chegou à conclusão que não, né? Que a administração é importante, sim, a família é importante, tudo isso, né? Mas alguém, por favor, dê o seu veredito aí sobre o texto. Sem medo de errar ou acertar, gente. Vocês sabem que eu não tenho isso assim, né? Que são opiniões. Outra coisa que eu queria falar, eu até anotei aqui as suas palavras e coloquei palavras da professora Odete e botei concordo plenamente. É muito importante o relato da experiência. O relato da experiência faz parte de todo o processo. Eu concordo plenamente com isso, entendeu? Inclusive, isso a gente aprendeu, né, em sala de aula por vários professores na FURG, nas artes. Muito bem. E vocês, turma? Vamos trocar uma ideia aqui para depois a gente encerrar, né? Vocês estão escrevendo? Eu não estou olhando. A Lívia disse, é importante lembrarmos onde estão cada escola e o público-alvo. Normalmente as escolas em locais mais centrais têm melhor estrutura, é verdade. O Peixoto Primo, a estrutura é precária. A Rosaura disse que foi na Escola Cipriano e na Zenir, muito bom. Podiam falar, né, gente? Eu não sei, esse semestre as pessoas não estão querendo aparecer e conversar, é muito engraçado. O semestre passado estava melhor. Não só aqui nessa turma, né? Mas eu dei aula para português, agora a turma de português, uma turma grande, assim. Ninguém, só uma pessoa apareceu na câmera. Ninguémzinho abriu a câmera. Todo mundo ficou escondidinho. Ai, gente, eu acho que as pessoas estão cansadas. Eu acho muito difícil a pessoa dar aula e ficar sozinha na tela. Acho que não tem essa interação, fica bem complicado. Mas tem alguns colegas que têm problemas com o equipamento. Sim. Então, eu fui no Cipriano Porto Alegre, fui muito bem atendida. Lá eles têm uma sala só para as artes, né? Então, tem toda uma estrutura, inclusive uma das professoras das artes foi a Luciana, né? A Luciana Costa, que eu já conheço há do tempo que ela era aluna. E assim, tem toda uma estrutura, tá? É aqui pertinho, na junção. E fui também no Zenir, lá no Zenir, que é ali perto do Trevo. Também eles têm uma sala, e até achei interessante que eles vão migrando de uma sala, os alunos saem de uma sala e vão para outra. E é claro que
escola também com estrutura, foi muito bem acolhida em ambas as escolas pela direção, né, pelas professoras. Mas eu tinha conversado na escola Mário Quintana, que eu já conheci algumas pessoas, é uma escola do estado e ela é precária, né? Então, assim, não tem, são poucas salas de aula, né? São 3 salas de aula. Então, assim, a atividade é feita no refeitório, atividade de artes, é onde é feita a reunião. E até eu tinha optado por fazer o estágio ali por isso, né? Porque é uma escola mais precária e o público também, as crianças mais carentes, então eu até pensei, é mais fácil também, nós temos o Cefop, que tem os materiais para levar para ali, mas agora a gente tem que mudar de estratégia, né? Faz parte E eu conversei, e eu ia fazer o meu não formal lá na Escola Viva. Agora, há pouco, eu conversei com a professora Roseles, que é diretora, e eu disse, olha, a FURC, nós vamos ter que dar aula online, né, não é presencial. E essa eu vou ver com a coordenação, segunda tem reunião, se é possível, se vai ser aceito o estágio assim, porque sempre foi presencial. Mas a gente tem que se adaptar, né? Então, é isso, é como a colega colocou, que a escola Primo é carente, mas é difícil, né? E essa escola Primo Peixoto, o pessoal faz um bom trabalho lá, né? Elas se viram nem nos 30, sei lá, nos 90 para dar conta, né? É na querência, né? Na querência, além da carência da escola também, o público também, é bem difícil, mas eu já ouvi relatos muito bons dos trabalhos dos colegas, não é? Uhum. Porque aí vem aquilo que tu diz, né? Administração, às vezes eu já vi escolinha de campo, por exemplo, escolinha do campo, lá esqueci o nome, lá quem vai para Santa Vitória. Escolas com um trabalho maravilhoso, né? Umas escolinhas pequenininhas, aí eles aproveitam, às vezes, quando a escola é pequena e não tem muita estrutura, que possa fazer um trabalho com a comunidade ou coisa parecida, né? Possa fazer aquele envolvimento. Esses dias mostrou na reportagem um diretor lá numa escola do Rio de Janeiro, que, claro, com toda essa evasão que teve, e um dos meninos foi procurar fazer um curso para trabalhar, né? Então, o menino fez um curso para ser cabeleireiro, se eu não me engano. E ele saiu a bater nas casas, esse diretor, para trazer esses adolescentes para a sala de aula. Foi muito legal a reportagem. E aí ele conseguiu um bom número de retorno desses alunos. E aí esse rapaz, né, esse adolescente, que agora já está trabalhando numa barbearia lá, esse rapaz disse, não, eu não vou abandonar mais a escola, eu vou voltar. Então, tem isso, o diferencial daquele diretor, aquela professora que consegue resgatar, né? Eu achei bem interessante. É muito, muito interessante, parece coisa de filme até, né? É verdade, parece aquele filme que o professor foi lá e conseguiu agregar todos aqueles colegas, foi bem, os alunos, foi bem legal. A Linda está oferecendo café aqui. Eu tenho chimarrão aqui. Ai. Então, tá, gente. A Ana escreveu bastante também ali no chat, né? Que tem um fator que muitos funcionários acabam se desanimando pela falta de recursos, e isso é verdade, abandona a possibilidade de criar. Tem muita escola que está jogada, né? A sua própria sorte, não tem apoio governamental, os professores é que se viram para fornecer material. E é isso, assim, mas quando a gente é apaixonado pelo trabalho, a gente acaba dando um jeito, né? Mas é isso que está errado. É muito difícil essa decisão entre eu não vou fazer porque não há um investimento na educação, não há uma política pública e eu não vou fazer. Ou
né? Apesar de não haver, eu vou fazer, entende? Sempre tem uma metáfora que eu uso que é assim, tem uma torneira aberta jorrando água. Por exemplo, esse problema de educação no país, né? E a igualdade no país, mas a torneira aberta jorrando água. Vou deixar inundar aqui onde eu estou, eu tenho que tirar a água daqui onde eu estou. Então, com uma das mãos eu enxugo aqui, eu tiro água, e com a outra mão eu vou indo em direção à torneira para tentar chegar lá e um dia fechar essa torneira. Então, eu acho que, assim, de um lado a gente participa do sindicato, participa da organização que visa essa luta, né, por melhoria da política pública, mas a gente não pode ficar só nisso, né? A gente também tem que cuidar da nossa prática cotidiana, dar o nosso melhor ali. E às vezes é uma atenção diferenciada que a gente dá para as pessoas e as pessoas querem voltar, entendeu? As pessoas têm que ir embora dos lugares com vontade de voltar, a memória tem que ser boa, né? Quando os adolescentes vão para uma escola onde eles só são podados, só são cortados, só são acusados de serem errados, eles não vão ter a vontade de voltar, né? Eles vão assumir aquela identidade que disseram que eles são assim, eles são marginais, eles são bagunceiros, eles são não sei o quê, são burros. Então eles vão assumir isso, né, e vão ir para a vida. Ó, Amora Luz, eu não sei como é que você gosta que te chame, Amora. Você prefere que chame Luz ou prefere que chame Amora Luz? Como é que você prefere? Mas ela colocou que é extremamente complexo, como os professores e as professoras, as administrações das escolas e a localidade. Como esses se tornam mecanismos fundamentais no desenvolvimento de um trabalho mais conciso no processo de ensino e aprendizagem. Durante a minha atuação no PIBID, nas escolas Cipriano do Peixoto Primo, pude experienciar essas circunstâncias nitidamente, muito pontual e realista dos apontamentos do texto. Beleza, então. A gente pode encerrar, pessoal? Vocês acham? Eu sempre fico muito angustiada, ficaram muitas perguntas em aberto, né? Mas eu juro que eu já estou já vou mandar um e-mail para o IE para saber essas questões da praia, se realmente a gente precisa fazer isso. Eu vou falar com a Fabiane também e vou ver a questão do presencial. Tá bom? E vou pesquisar outros lugares. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, professora, que esse processo todo meio que eu gosto de estar conversando. Eu sonhei, eu vou falar assim, não sei meus colegas, a fazer esse processo, porque eu escolhi retomar, né, a licenciatura, enfim, já era formada. Eu sinto muita falta das pessoas, né? Eu sei que, claro, sim, eu tinha imaginado o processo realmente da maneira que nós fazíamos antes, o tradicional. E agora eu me pergunto, assim, né? Eu fico me perguntando, assim, não que eu não esteja disponível para mudar, e todo mundo está mudando, a gente não tem opção, na verdade, mas a gente tem como fazer isso, agora que mudou isso tudo, é possível a gente se formar não, fazer essa disciplina e fazer algumas etapas, mas não praticar ele ainda, esperar mais um pouco, ou não seria possível? Porque está tão assim, eu não queria abrir mão daquilo que eu tinha feito assim no lugar, entendeu? No lugar, eu fui na escola, e essa escola agora, ela vai ficar híbrida, então já nem posso mais fazer lá. Então, dessa maneira, né? Se agora a FURG está dizendo... Eu vou me informar certinho se não pode mesmo, tá? Se não pode mesmo ir presencial. Na minha concepção, não, mas sabe lá, né? E te respondendo assim, olha, desabou uma chuvarada aqui, não sei se não está fazendo barulho para vocês.
te respondendo a questão da disciplina. Eu não posso fazer pela metade, assim, o que faz concluir a disciplina é a execução do estágio, né? E Sim. a entrega do relatório, coisa. Então, tem a possibilidade de fazer a disciplina e depois ficar como reprovada e depois fazer de novo. Quando for fazer de novo, vai ser mais fácil, porque aí tu ainda mais que sou eu mesma, né, que vou te dar a disciplina, aí tu já vai chegar, já vai ir direto para... Vai ser tudo mais fácil, já vai direto para a prática, depois já vai escrever o relatório, né? Aí eu posso dar essa chance da pessoa não precisar estar presencialmente, sempre, ela já participou, né? Mas oficialmente, assim, vai ter que fazer de novo. Então, tem essa possibilidade. Ou reprova, faz de novo, ou tranca, né? Pode trancar e continuar acompanhando o grupo, se quiser, não importa. Então, não vai ter a obrigação de fazer, né, as questões, né, obrigatórias. Tá. E são essas possibilidades. Tá São assim, três, né? Uma possibilidade é fazer, reprovar, fazer e não fazer o estágio, daí reprova. A outra possibilidade é trancar e acompanhar o grupo. E a outra é... Não me lembro agora. A outra acho que é fazer. Esperar para ver o que eles vão comer, eu acho, né? O híbrido, sei lá. Então tá bom, o obrigada. híbrido é parte presencial e parte online. Então, eu não sei se a FURG permite, eu vou perguntar isso. Vocês podem perguntar também, pergunta para a coordenação. Sempre é boa a pergunta para a coordenação. Porque cada curso na FURG ele é bastante autônomo, né? Então, tem que ver qual é a postura da coordenação em relação a isso. Tá bem? Vocês enchem lá a coordenação de perguntas. Tá bom, então, professor, obrigada. Tá bom? Beijo. Semana que vem é atendimento, na outra semana é encontro. Tá? Bom carnaval. Bota uma marchinha lá e fica dançando dentro de casa, tá? Não sai de casa. Ah, pensei que era para ir preparando a aula. Tá bom, então. Tchau, gente. Tchau para todos. Bom final de semana. Para vocês também. Tchau.